O que é One Piece? Essa é com certeza a pergunta mais repetida na comunidade de fãs desse mangá e é a que mais aguardamos para ter uma resposta. Nós mesmos aqui no canal já fizemos diversos vídeos teorizando sobre o que é esse tesouro e vamos continuar fazendo várias delas até que o Oda revele essa resposta. Mas e se o Oda já nos mostrou One Piece literalmente? E se ele já desenhou One Piece em Laugh Tale e todos nós já vimos o tesouro, mas nunca paramos para pensar mais fundo sobre isso? Esse foi o pensamento de um usuário do Reddit e nós ficamos sem reação quando terminamos de ler essa teoria. E é claro que decidimos trazê-la aqui pro canal, completamente traduzida e com nossos pensamentos e opiniões. Essa pode ser a melhor e mais absurda teoria que vocês vão ouvir, então se preparem, esquentem a pipoca e venham com a gente. Mas antes de mais nada, vocês estão no canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Meu nome é Samuel e nós já queremos pedir o seu comentário aqui embaixo para nos apoiar a incentivar a trazer mais conteúdos como esse. E se vocês gostarem do vídeo, puderem fortalecer com um like, nós vamos gostar demais. Desde já, muito obrigado pelo apoio de vocês e vamos direto para esse vídeo. O que é o One Piece? O maior mistério de todos os tempos, maior que os mistérios do nosso próprio universo, continua sem resposta mesmo depois de mais de 25 anos. Mas na verdade, nós já vimos o One Piece. Por muito tempo, a maior teoria era que o One Piece seria um mar em que todos seriam livres para viajar pelo mundo, ou que seria uma arma que destruiria a Red Line. Alguns até falavam sobre o tesouro ser as aventuras que Luffy viveu durante sua jornada, eu não saberia explicar o quão decepcionante isso seria. Então, nós lançamos a nossa teoria sobre o tesouro. Sobre o One Piece ser um grande salão dourado com sake e poneglyphs para dar o maior banquete do mundo. Essa foi a teoria que nós mais gostamos de ver e que motivou diversas outras teorias na comunidade. Porém, esse autor foi além. Para ele, o One Piece não poderia ser apenas isso. Ele tinha uma teoria na cabeça por muito tempo, mas ainda sem provas. Até o arco de Wano mostrar um certo painel, um único quadro que mudou tudo. Mas vamos falar do começo. One Piece é de fato o tesouro de Joy Boy, aprendemos isso no flashback de Oden. Cada personagem define seu próprio tesouro de formas diferentes. Para Luffy, seu chapéu é o seu tesouro, para Sanji, suas facas e mãos, Zoro, suas espadas, Nami, suas tangerinas e assim por diante. Então, qual é o tesouro de Joy Boy? O que é o One Piece? Tem que ser algo que ele valorizou mais do que qualquer outra coisa. Joy Boy, você deixou um tesouro tão inacreditável. Que história engraçada. De acordo com isso, o tesouro de Joy Boy é uma história engraçada. Então One Piece é a história de Joy Boy, a história do século perdido? Muitos fãs realmente especularam isso devido a essa frase, mas não. Se One Piece é a história dele, qual seria o objetivo do Real Poneglyph? Os 9 poneglyphs que contam a história do século perdido. Talvez One Piece seja o poneglyph final que falta no Real Poneglyph. Pode até ser isso, mas com certeza não é só isso. Então o que é? Primeiro, One Piece é japonês escrito como Hitotsunagi no Daiho e tem 3 significados: grande tesouro escondido em uma única peça, mar em paz e algo que conecta pessoas ou corda que conecta pessoas. One Piece é definitivamente algo que conecta pessoas. Então é o sake que vai ser dado a todos na festa mundial? Não, é algo ainda maior, é uma corda. Mas o que é a corda em One Piece e onde nós a vimos antes? Deixe-me explicar o significado do logotipo de One Piece que foi desenhado pelo próprio Oda. Ele representa a Grand Line cercada pelo Calm Belt. O O com caveira com o X cruzado representa a montanha reversa. As letras N, E e P são o paraíso. O I vermelho representado por Luffy é obviamente a Red Line. As letras E, C e E são o novo mundo. E acima e abaixo de tudo estão 2 linhas azuis que são os 2 Calm Belts. Observem como o último E tem a forma de uma âncora. Isso porque é aí que a aventura termina, ou seja, onde eles vão ancorar. E repare como a caveira no começo está mordendo a corda que está amarrada nessa âncora. É como se os chapéus de palha estivessem destinados a chegar no final. Eles estavam ligados a isso. A corda representa toda a história de One Piece, é uma aventura. A aventura e história é o que conecta as pessoas. Milhões de fãs estão lendo One Piece semanalmente e pessoas de todo mundo, de diferentes religiões, diferentes crenças, estamos todos conectados através de One Piece. É como Roger disse, Joy Boy deixou um tesouro tão inacreditável, uma história tão engraçada. Então o que eu estou dizendo aqui é que One Piece é a aventura e a história que nos contaram ao longo da série. Todo aquele mangá de One Piece é na verdade o próprio tesouro One Piece? Definitivamente não, seria muito chato. Mas assim como Oda conectou pessoas no mundo real, Joy Boy conectou pessoas através do tesouro de One Piece. Ele conectou pessoas de diferentes raças, diferentes religiões e diferentes reinos no que mais tarde se tornaria
tornaria o reino antigo. E o sake, que é a bebida de Binks, foi usado como símbolo de sua irmandade. Mas então, que tipo de história Joy Boy contou? Bem, para explicar isso, vamos primeiro dar uma olhada no capítulo 1069. As frutas do diabo são basicamente os desejos de seus criadores. Alguém desejou se tornar uma jaqueta, outro desejou ser um slime e outro uma girafa. E alguém desejou ser Nika, ser livre. Então, quem é Nika? Obviamente sabemos que Joy Boy era um personagem real de tempos antigos, mas Nika é descrito por Vegapunk como um personagem das escrituras antigas. Nika é na verdade um mito, uma lenda. Ele nunca existiu de verdade, ele era apenas uma história contada nos tempos antigos, contada pelos escravos que não tiveram sua liberdade. Eles desejavam a liberdade que Nika trouxe. Quem sabe se ele realmente existiu? Então, o que é o One Piece? A essa altura desse vídeo, você já deve ter imaginado. Como eu disse, é uma história. Mais especificamente, é uma história sobre Nika, um conto de risadas. One Piece é, rufem os tambores, uma história em quadrinhos. Sim. E Nika é o protagonista dessa história em quadrinhos. Ele era um deus apenas nessa história. E a melhor parte disso, o Oda já nos mostrou o livro onde está essa história. Nos tempos sombrios que Joy Boy viveu, nos tempos da escravidão, essa história em quadrinhos foi sua fuga da realidade, uma luz nesses tempos sombrios. Trouxe a ele a sensação de liberdade, trouxe risos. Joy Boy queria ser livre mais do que qualquer outra coisa. Ele queria se tornar Nika, um personagem de sua história em quadrinhos favorita, que era o seu tesouro. Ele queria libertar as pessoas, trazer sorriso ao rosto das pessoas. Essa história em quadrinhos foi o que levou a rebelar-se contra os 20 reinos que mais tarde se tornariam o governo mundial. Essa história em quadrinhos e o riso que lhes trouxe, uma luz nos tempos sombrios, ele teve que compartilhá-la com os outros. E é por meio dessa história em quadrinhos que todos se conectam. Da mesma forma que nós, os verdadeiros fãs, nos conectamos com o mangá One Piece, e Joy Boy, ao lado de muitos outros que desejavam a liberdade mais do que qualquer outra coisa, se uniram e usaram o sake para simbolizar sua irmandade e família. E através da tecnologia avançada, Joy Boy finalmente conseguiu se tornar a personificação da liberdade. Ele se tornou o próprio Nika. Ele foi capaz de trazer risos e liberdade para as outras pessoas com seus poderes que eram tão ridículos. Os poderes que saíram direto de uma história em quadrinhos. Há uma razão pelo qual Gear 5 é tão engraçado. Há uma razão pelo qual parece tão caricato e há uma razão pela qual parece ter saído direto de uma história em quadrinhos, em preto e branco. É porque realmente saiu. Na Jump Fest de 2019 e em sua carta para 2020, o Oda disse que esperava não revelar muito no flashback de Oden e disse que o ano está fortemente relacionado ao tesouro de One Piece. Em um ano nós temos o flashback de Oden e nós temos Nika, que de acordo com essa teoria, está fortemente relacionado ao próprio One Piece. As aventuras de Kozuki Oden. Vocês estão aproveitando? Eu tenho que tomar cuidado com o que eu posso revelar nesses capítulos enquanto estou desenhando. Se eu não me segurar, posso acabar revelando cada segredo na série. Dito isso, enquanto estamos focados nesses flashbacks por agora, a importância por trás das aventuras de Luffy e dos outros e o significado por trás das lutas deles em breve ficará claro pra nós. Luffy não liga muito pra esse tipo de coisa de qualquer forma, liga? E o editor do Oda, Takuma Naito, também comentou sobre a importância do arco de Wano em uma entrevista. De acordo com Oda, o arco de Wano é uma história que está fortemente relacionada com o capítulo final de One Piece. Naito disse que esses flashbacks do arco de Wano vão mostrar a lendária aventura de Roger. Esse arco será o mais importante e estará relacionado com o maior segredo sobre o que é One Piece como um tesouro. O entrevistador está chocado em ouvir essas palavras e pergunta a Naito se seria ok publicar essa entrevista na internet. Naito responde que o Oda já aprovou essas palavras. Mas e se o Oda revelou realmente One Piece, como eu disse, como nós não vimos isso? Na verdade, nós vimos sim. Deem uma olhada nesse pequeno quadro de um painel enorme. Notaram algo estranho? Não? Olhem de novo. O que é isso? Roger está segurando algo que parece muito como um livro. Ele está segurando um livro e diz que é uma história cheia de risadas. Será que não seria essa a história em quadrinhos que estávamos falando? A única peça restante da história em quadrinhos de Nika, o tesouro de Joy Boy. Obviamente no anime eles deletaram esse vislumbre fazendo com que Roger não estivesse segurando nada, mesmo que esteja óbvio para nós que Roger definitivamente está segurando alguma coisa. No século perdido, 20 reinos que formavam
o governo mundial, destruíram todas as histórias em quadrinhos, pois representavam uma ameaça das futuras rebeliões, semelhantemente a como o nome de Nika foi excluído e tudo mais sobre o Reino Antigo, e semelhantemente como foi feito em Ohara. Mas essa única história em quadrinhos sobreviveu. Então, para não cometer o mesmo erro novamente, o Reino Antigo criou os Poneglyphs e contou sua história. E eles esconderam seu único tesouro restante na ilha final de Laugh Tale, onde alguém no futuro o encontrará para ligar com todos os outros Poneglyphs e finalmente encontrar o Real Poneglyph. Não sei vocês, mas com certeza essa é uma história engraçada. Imaginem se o cartaz de procurado de Luffy seja exatamente a capa da história em quadrinhos de Nika, e por isso o governo ficou tão irritado quando os cartazes foram publicados. E nesse ponto há um certo personagem que não tem um grande papel na história atualmente, mas ele terá um papel enorme no arco final. E esse personagem não é outro senão Big News Morgans. Até agora na história ele só lidou com pôsteres de recompensa e notícias sobre o mundo através de seus jornais, e ele certamente é contra o governo mundial. Mas e se ele descobrir a verdade sobre o mundo e for ele quem for copiar essa história em quadrinhos milhões de vezes e a espalhar por todo o mundo em um dia, junto com a verdade sobre o mundo e o século perdido? O governo mundial ficaria louco e eles teriam que mandar matar todos que leram seus jornais, e o mundo com certeza viraria de cabeça para baixo. Isso seria um Big News. E dessa forma a guerra final começaria. Isso separaria os soldados do governo mundial naqueles que obedeceriam a todas as ordens e matariam civis inocentes sem questionar para um bem maior, e aqueles que protegeriam esses civis. E isso faria com que o governo se dividisse em dois e nós teríamos uma guerra civil, onde o lado bom provavelmente prevalecerá e formará a nova marinha. Mas e se Morgan já souber a verdade? Se você não sabia, Morgans comeu uma fruta do diabo Zoan e ele está constantemente em sua forma híbrida. É como se ele estivesse escondendo a sua verdadeira identidade contra o governo mundial, porque ele sabe que Luffy se tornará o rei dos piratas e porque ele está torcendo por isso, apenas aguardando pelo momento certo. Aqui está o que nós sabemos sobre Morgans. Ele está muito interessado nos supernovas. Ele está procurando o próximo rei dos piratas e está muito tentado a torcer pelo chapéu de palha. Ele não está completamente convencido, mas definitivamente está levando a história de Luffy adiante. Pode ser apenas interesse jornalístico em um grande furo de reportagem, ou pode ser algo mais. Ele é forte. Ele ficou surpreso quando um dos supostos funcionários de confiança dele acabou se revelando um agente da Cyberpol e basicamente o nocauteou imediatamente, sem sofrer nenhum dano. Ele também viu o que Stussy poderia fazer, sabia quem ela era e não se sentiu tão intimidado por ela. Tudo isso pode ser explicado simplesmente por ser um repórter muito bom, mas uma explicação mais simples é que ele simplesmente é muito forte. Talvez não tão forte quanto Stussy, mas também não é intimidado por ela. Aqui é onde fica interessante. Ele propositadamente permanece na forma híbrida o tempo todo. Isso torna impossível identificar quem ele realmente é. Perfeito para um repórter de notícias, obviamente, e poderia ser um paralelo com o próprio Superman, feito no ridículo estilo satírico de Oda. Mas, no entanto, ele não pode voar. Ambos os outros usuários das variantes Toritori no Mi, a fruta do pássaro, podem voar muito bem. Pel e Marco. Os albatrozes, que é a variante da fruta de Morgans, são conhecidos por sua capacidade de voar em longas distâncias. No entanto, o cara que está envolto em mistério, que dirige uma empresa de notícias que literalmente voa pelo mundo inteiro intrigando jornais, não pode voar? Eu não acredito nisso. Com tudo isso estabelecido, aqui vai outra teoria. Morgans está disfarçado. Ele era um membro dos Piratas Roger, chegou a Laugh Tale e aprendeu a verdade sobre o mundo e sobre o século perdido. Roger pediu a sua tripulação para que se preparasse para o sucessor de Joy Boy, com Rayleigh esperando por ele em Sabaldi, Crocus na entrada da Grand Line e Morgans para procurá-lo usando as notícias. Talvez até mesmo para ajudar a divulgar sua lenda ou algo assim. É por isso que ele está sempre na forma híbrida. Ele não pode ser visto, senão será reconhecido. Talvez ele seja uma lenda disfarçada? Não achamos que seja isso. Scopper Gaban? Muito pouco provável. Nós apenas sentimos que Morgans terá uma importância bem maior do que ser apenas um Léo Dias em One Piece. A analogia com o Superman é o que realmente me convence, no entanto. Clark Kent não pode voar, mas o Superman pode. Se Morgans está disfarçado, ele sabia que Stussy era um agente da CP0 e não poderia estragar seu disfarce. Clark Kent se esconde à vista de todos, assim como Morgans. Há muitos paralelos aqui, mas claro que tudo pode ser uma grande coincidência. Ele também tinha 20 e poucos anos durante a jornada de Roger. A idade perfeita para ser um companheiro de tripulação sólido, mas provavelmente não com idade suficiente para ser um magnata dos jornais mundiais. Doideira, não? Mas não é como se essas teorias não fizessem sentido. Afinal, nós estamos vendo uma história em quadrinhos japonesa de um pirata que estica. Isso tudo com certeza é um conto de risadas.
E é com isso que nós encerramos esse vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que essa teoria foi uma teoria muito interessante que a gente encontrou lá no Reddit. Nós recomendamos que vocês chequem os links na descrição para dar uma olhada nela. Ela tá em inglês, mas tá muito bacana. A gente teve que adaptar ela para trazer aqui pro YouTube, mas nós recomendamos que vocês vão lá e dão uma olhada. Não se esqueçam de deixar o like nesse vídeo, comentar o que vocês acharam dessa teoria e o que vocês pensam que pode ser o One Piece. Não se esqueçam de checar os demais links na descrição para as nossas redes sociais, o Discord, o Instagram e a plataforma de lives do canal. E essa semana tem um dos capítulos mais incríveis de One Piece. Nós já lemos o spoiler e estamos doidos para trazer isso para vocês. Ative o sininho para não perder nossa análise, que vai sair mais cedo essa semana. E é isso, galera. Valeu!